E hoje é quinta-feira e nas quintas a gente recebe aqui no estúdio o Paulo Capelli, que vai nos trazer hoje mais detalhes e apurações envolvendo o Banco Master. Tem notícias sobre um ex-ministro, programa Minha Casa Minha Vida. Bem-vindo, Paulo Capelli. Já me explica o que é que esse ministro ofereceu em relação ao Minha Casa Minha Vida e, claro, o Banco Master, que é o que a gente está falando aqui. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos. Você falou agora dos tentáculos do Banco Master e isso abrange, inclusive, contatos com o ex-ministro da ex-presidente Dilma Rousseff, que tentou viabilizar ali a entrada do Banco Master no programa Minha Casa Minha Vida, que mexe aí com bilhões e bilhões de reais, um programa que constrói moradias populares para pessoas de baixa renda. Eu tive acesso a um documento enviado por Ricardo Leyser Gonçalves, que foi ministro do Esporte de Dilma Rousseff. Em 2024, em março de 2024, ele acionou o Ministério das Cidades, o ministro Jader Barbalho Filho, para tentar incluir o Banco Master, o Banco Genial e o Banco Digimais. Nessa ordem, ele cita ali no relatório dele, no ofício enviado ao governo Lula, no Minha Casa Minha Vida. E qual era a intenção dele? Que esses bancos, incluindo o Banco Master, pegassem dinheiro da União para escolher construtoras para fazer obras do Minha Casa Minha Vida em municípios com menos de 80 mil habitantes. O Ricardo Leyser Machado cita a lei que recriou o Minha Casa Minha Vida em 2023, dizendo que seria uma janela de oportunidade para os bancos privados atuarem junto ao governo federal e agilizar a construção de casas do programa Minha Casa Minha Vida. E aí, o que alguns integrantes do governo me relataram é que houve bastante insistência até do ex-ministro de Dilma Rousseff para ser recebido no Ministério. Ele conseguiu, de fato, reuniões no Ministério das Cidades com a Secretaria Nacional de Habitação, que pertence ao Ministério das Cidades, para tentar avançar nessa proposta de incluir bancos privados como o Master no programa Minha Casa Minha Vida. E aí tem trechos que a gente separou na reportagem que são bastante interessantes, que, ao defender a inclusão dessas instituições financeiras privadas, como o Master, ele disse que as instituições eram muito sólidas, robustas, tinham capital, tinham estrutura bastante consolidada, para dizer que seria um plus no programa Minha Casa Minha Vida. E aí, ao argumentar isso, ele defendeu que essas instituições não fossem subordinadas nem vinculadas à Caixa Econômica Federal e que tivessem total autonomia para gerir os recursos públicos que seriam repassados pelo governo federal a esses bancos privados. E aí eles escolheriam esses bancos, as construtoras, e só depois prestariam contas ao governo federal sobre o que foi feito com o dinheiro, quais construtoras foram contratadas e quantas unidades foram construídas. O Ricardo Leyser Machado defendeu que a participação da Caixa Econômica Federal nessa questão seria entre aspas, desrespeito à própria Caixa Econômica Federal, uma vez que teria outras atribuições a fazer e os bancos privados poderiam cuidar disso, eles próprios, para tentar expandir o programa Minha Casa Minha Vida. E aí seriam bilhões e bilhões de reais que estariam nas mãos do Banco Master, do Banco Digimais e do Banco Genial. Eu conversei com integrantes do Ministério das Cidades. A posição oficial é que o programa não foi adiante. Eles confirmam reuniões com o ex-ministro de Dilma para tratar dessa questão do Banco Master, mas alegam que isso não foi adiante por não haver regulamentação dessa lei de 2023 e nem dotação orçamentária para a implementação do projeto. Mas mostra aí, Rafa, como os tentáculos do Banco Master são realmente numerosos e extensos, vão longe. Foram até no ministro do governo Dilma Rousseff para tentar ali uma entrada com o governo Lula para avançar no programa Minha Casa Minha Vida. Eu tentei contato com o ministro Ricardo Leyser e ex-ministro Ricardo Leyser, não consegui contato com ele ontem e acabei de receber um WhatsApp do ministro agora, do ex-ministro. Vou publicar, vou ler agora aqui no meu celular e vou publicar para ficar também com todas as posições. A gente já ouviu o Ministério das Cidades, ouvi pessoas que participaram dessas negociações e agora a gente vai ouvir também o ex-ministro do governo Dilma Rousseff, Ricardo Leyser Gonçalves, que atuou
pró-Banco Master junto ao Ministério das Cidades em 2024. Acho interessante você fazer essa colocação de que no documento ele explorava a solidez dos bancos que apresentavam, porque mais cedo você deve ter acompanhado aqui no Metrópolis a entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em que ele exatamente diz que o Daniel Vorcaro levou muita gente na lábia. Ele usou essa expressão, em que, de fato, ele vendia uma instituição financeira muito sólida, mas, ao mesmo tempo, é de se questionar, né, que tipo de documentos o Master apresentava para justificar, até porque, quando o ex-ministro coloca que essas instituições estariam trabalhando paralelas à Caixa Econômica, em que elas prestariam essas contas pós-construção, a gente sabe como funciona o país, é realmente temeroso o que é que poderia ter acontecido caso essas negociações fossem à frente, né? Abre margem para desvios, né? Enfim, esse é um ponto que está no documento, né? A reportagem completa está na coluna, inclusive com as aspas dos argumentos do ex-ministro da Dilma junto ao Ministério das Cidades. Então, o que acontece, Rafa? Realmente seria muito temeroso, né? Ainda bem que isso não foi adiante, ainda mais sabendo a situação do Master hoje, né? O ex-ministro da Dilma falou da solidez da estrutura do Banco Master e a gente viu que no final do ano passado houve ali, o Banco Central fez a liquidação extrajudicial do Banco Master depois de fraudes de mais de 12 bilhões, com B de bola, 12 bilhões de reais. Ou seja, mostra ali que o Banco Master atuava quando já estava mal das pernas para tentar pegar vultosos contratos aí com o governo federal, Rafa. Paulo, vou continuar com você, porque sua coluna também trouxe outra informação que também tem a ver com o Banco Master. Você viu recentemente no Metrópolis.com, em que a gente mostrou que o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ele tinha um contrato com o Banco Master, o escritório de advocacia do ex-ministro Ricardo Lewandowski, tinha um contrato com o Banco Master. Quem cuidava do escritório agora eram os filhos do Ricardo Lewandowski, mas já tem deputado acionando o TCU. Que tipo como é que está sendo esse acionamento? O que é que está sendo pedido por esses deputados? Rafa, são 21 deputados federais de oposição que assinam esse documento, um pedido de abertura de investigação do Tribunal de Contas da União, o TCU, contra o ministro Ricardo Lewandowski. Esses deputados argumentam que Lewandowski, como ministro, não poderia ter um contrato com o Banco Master para defendê-lo, porque isso configuraria um conflito de interesses, né, e possíveis crimes. Então, esses deputados pedem a abertura de uma investigação no Tribunal de Contas da União para eventual responsabilização de Ricardo Lewandowski. Eles citam também o Estatuto da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que estabelece que a função de advogado, a advocacia, é incompatível com o cargo de ministro de Estado. Portanto, esses são os argumentos dessa solicitação representada por 21 deputados federais junto ao Tribunal de Contas da União, que pede aí a abertura de investigações contra Ricardo Lewandowski. E aí, Rafa, tem um ponto, do ponto de vista eleitoral, que é bastante interessante no tabuleiro, que é o seguinte: o caso Master inevitavelmente estará nos discursos dos candidatos na eleição deste ano, eleição presidencial de 2026. E aí, o que ainda não se sabe, né, até porque o inquérito está em sigilo, mantido em sigilo por Dias Toffoli, é a extensão de quais figuras do poder serão aí atingidas por essas investigações iniciadas aí num bom trabalho feito pela Polícia Federal. Então, pode pegar a gente de esquerda, mas também há a expectativa de que pessoas de direita estejam no bolo, de centro. É difícil prever a extensão, né, o condão dessas investigações sobre o Banco Master, se vai beneficiar um lado ou outro. A gente traça um paralelo, por exemplo, com as investigações do INSS. E ali tem muito chumbo trocado na roubalheira do INSS, porque foi algo que começou de forma, digamos, mais sutil durante o governo Bolsonaro e ganhou um volume imenso no governo Lula. E aí o governo Lula fala, começou com Bolsonaro. E Bolsonaro, né, os bolsonaristas diziam, mas cresceu exponencialmente durante o governo Lula. E com o Banco Master, as principais figuras até o momento são sim da esquerda envolvidas, né? Até como o próprio ministro Lewandowski, é uma das figuras mais próximas do Lula. Tem também o caso do ministro Alexandre de Moraes, aquele contrato, né, que foi bastante já divulgado com a esposa
do ministro, né? E as pessoas sabem da proximidade do ministro Alexandre com o presidente Lula. Então, até o momento, a esquerda tem sido castigada, né, com as questões do Banco Master. E quando Toffoli retirar o sigilo dessas investigações, nós vamos poder ter mais ciência do quão abrangente, né, outras figuras também poderão estar aí bastante envolvidas neste inquérito. Fico me perguntando até se vai chegar um momento em que esses tentáculos que a gente tanto fala vão acabar fazendo com que nenhum político queira falar sobre o Banco Master. Eu espero que isso não aconteça. E lembrando que ontem a ministra Gleisi Hoffmann saiu em defesa do ex-ministro Ricardo Lewandowski. Ela disse que o Lula sabia que o ministro tinha contratos, mas que ele avisou que deixaria todos os contratos privados para cumprir a lei, ou seja, para se desvencilhar de qualquer contrato privado. Então já está havendo também, por parte do governo, uma tentativa de blindar os seus envolvidos nessa situação toda, né? Ainda mais porque é ano eleitoral, né, Rafa? Então, o governo tem bastante preocupação quanto à repercussão desse caso do Banco Master. E o que você falou, acho que é totalmente possível. Infelizmente, por pegar muita gente poderosa, acabar que essa investigação não vai dar em nada e que pode ser feito um acordão, digamos assim, para que pessoas poderosas, tanto no judiciário quanto na política, no legislativo, não sejam fustigadas, punidas, condenadas por conta do Banco Master. A gente espera que isso não aconteça, né? Todos os culpados têm que ser punidos, mas o fato de pegar pessoas muito poderosas de diversos espectros políticos contribui para que um acordão espúrio possa ocorrer aqui em Brasília. Pelo menos a gente sabe que no que toca o jornalismo do Metrópolis, eles podem até ficar calados, mas a gente vai continuar trazendo essas repercussões como a que você trouxe hoje. Então daqui a pouco já acompanha na coluna do Paulo Capelli mais essa repercussão, a resposta do ex-ministro de Dilma em relação a esse contrato que poderia ter sido assinado com o Banco Master. Daqui a pouquinho está na coluna, né, Paulo? Com certeza, Rafa. Valeu, obrigado. Eu que agradeço. Bora seguir com repercussão.